Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, muita paz a todos vocês, trabalhadores, amigos, integrantes aí da reunião pública. Estamos aqui, mais uma vez, né? Insistindo naquilo que a gente precisa conversar, que a gente precisa tratar, para que a gente possa superar as nossas limitações, né? Lembre-se que são todas sugestões, né, baseadas nas obras, para que a gente, com carinho, a gente observe, a gente faça umas reflexões, confira na nossa vida diária, nas nossas relações, nas nossas ações, nas nossas decisões, para ver se realmente esses ensinamentos que a gente procura passar com a maior fidelidade possível dos espíritos, realmente podem nos ajudar para que a gente prossiga amadurecendo, evoluindo, sendo mais feliz e proporcionando felicidade para as pessoas que estão conosco. Está sendo muito necessário hoje, né? Afinal de contas, as situações que nós vemos aí estão cada vez mais complexas. Então, muita paz a todos. E dando sequência naquele estudo que nós sempre fazemos, do nosso livro Pão Nosso de Emmanuel, hoje a lição que nós trazemos chama Socorre a Ti Mesmo. Nós temos todos nós a intenção de poder apoiar o máximo possível as pessoas, mas muitas vezes quando a gente não está bem, a gente também não consegue dar o apoio integral que nós gostaríamos de dar. Não vamos deixar de apoiar, mas talvez a gente não consiga dar todo aquele apoio em que seria possível estarmos dedicando ao nosso próximo, como exercício, inclusive, de desenvolvimento do nosso amor, né? Então, Mateus, no capítulo 9:35, fala o seguinte: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só como é que Emmanuel trata esse assunto. Uma coisa muito legal. Ele faz uma relação entre o corpo físico, entre as doenças, as enfermidades do corpo físico, e faz a relação também com as doenças mento-emocionais que nós temos, que podem levar a um processo físico e que também nos leva, pelo menos teria que nos levar, a um cuidado também para esses processos mento-emocionais que a gente carrega além dos problemas físicos. Normalmente, a gente tem muito cuidado com o corpo físico, não é? Qualquer coisa que se apresenta, a gente quer ir no médico, vai no médico para ver se ele resolve rápido. E muitas vezes a gente esquece dessa parte mente-emocional que, na grande maioria das vezes, desenvolve esses problemas físicos, ou se não desenvolve, agrava bastante. Então, olha só como é que ele fala aqui. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Então, muitas vezes a gente tem a catarata e a conjuntivite, não consegue enxergar adequadamente, mas dependendo da forma como a gente enxerga as pessoas, as situações, abençoada catarata e conjuntivite, né? Porque se a gente analisa, muitas vezes ou a gente vê, ou a gente mesmo, aqueles que já estão mais maduros e fazem um processo de autoobservação, muitas vezes já chega à conclusão que quando vê alguma situação que ele considera inadequada, ele não consegue manter aquilo no campo do estudo ou do autoestudo para ver se ele também apresenta o mesmo problema. Ele muitas vezes divulga, ele muitas vezes conta para as pessoas, faz comentários, muitas vezes inadequados a respeito daquilo, sem saber, inclusive, se aquilo é daquela forma como ele imagina. Então, ele pede para a gente corrigir essa visão espiritual pela qual a gente vê. Essa visão espiritual pela qual a gente vê, muitas vezes é fruto da nossa qualidade da alma, qualidade da nossa alma que é desenvolvida ao longo da criação até os dias de hoje. E ele fala, defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Então, são várias as situações em que você está realizando alguma coisa, chega alguém e te conta uma coisa. Aí você ouve aquilo, faz um comentário, muitas vezes positivo, ou faz um comentário inadequado, ou não faz comentário nenhum, guarda, e depois você pega e usa aquilo de forma
a denegrir, seja qual for a origem, ou a pessoa, ou a situação que aquele comentário chegou em você. Muitas vezes não se limitando a contar o comentário, mas até aumentá-lo e muitas vezes criar imaginação no momento em que você aumenta esses comentários. Então, é imprescindível a gente defender de não ficar surdo, mas também saber ouvir com o devido discernimento. E, a partir daí, manter uma conduta adequada para que a gente possa ter paz, né? Porque a gente sabe que toda ação corresponde a uma reação igual ao contrário, que pode definir momentos de dor no futuro, né? Que, com certeza, ninguém precisa deles. Ele continua. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. A impulsividade arrasadora, uma ficção mental, né? Uma ficção emocional, pode trazer muitos problemas. É difícil para a gente fazer uma análise, né, de como é que a gente está diante da situação das pessoas nos provocarem e a gente reagir de forma A ou B, equilibrando a situação. Principalmente se for com relação a uma situação que nos atinge mais diretamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as impulsividades, seja nesse aspecto da violência, seja aspecto da ação inadequada com relação a outras pessoas. Muitas vezes não é violência, mas é uma coisa que pode deixar outra pessoa constrangida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, fazendo também o trabalho de autoconhecimento para ver se a gente tem esse tipo de problema e aí corrigir, primeiro no campo de perceber, para depois ir mudando, para que essa ação não atinja uma distância, um tamanho que pode se tornar irreversível depois, ou que leve muito tempo para que a gente possa corrigir essa ação. E fala, combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. As emoções e tendências, eu acho que ela envolve todos esses que nós já falamos, de todos os que virão. Porque as tendências são resultado daquilo que a gente tornou hábito no momento que a gente veio desenvolvendo as nossas várias encarnações no tocante às relações, às conquistas, aquilo que a gente busca. Então, a gente tem que estar atento com isso, para ver como as emoções e as tendências se encontram, muitas vezes, na base de todos esses itens que nós vamos ler. Por exemplo, persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. A questão da gula, né? Quem é que não apresenta um determinado grau, um determinado alimento, esse tipo de problema? Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. São muitos os prazeres que a gente tem utilizando situações inadequadas que venham a trazer problemas para a circulação do nosso sangue. E, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que o sangue faz uma ligação íntima com o nosso perispírito, assim como o sistema nervoso. Então, muitas vezes, muitos problemas que se apresentam e que a gente não consegue descobrir a origem, os motivos, se apresentam numa ingestão inadequada de substâncias que percorrem o nosso organismo através do sistema circulatório e que aí geram uma série de problemas, não só físicos, como emocionais. E esses prazeres também, né, que esse alimento provoca. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Normalmente o fígado diz respeito à utilização de bebida, né? A utilização de bebida.
Poxa, a bebida nos acompanha ao longo das várias vidas que nós tivemos, de forma, né, que a gente não sabe nem dizer como ela interfere. Como ela interfere, como ela já interferiu e como ela pode vir a interferir, né? Então, aquele que tem hepatite, que não consegue porque se sente muito mal, bendita hepatite, né? Essa hepatite já é fruto da ingestão inadequada que vem já de outras oportunidades no nosso passado reencarnatório, que pode ter origem na bebida, como pode ter origem em outras coisas, mas, enfim, já define para nós a condição da gente poder não usar ou não se exceder nesse tipo de prazer. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. E aí, ó, vem o rim, vem o fígado, e vem o rim logo em seguida. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Todo esse capítulo, meus amigos, nos chama atenção para a gente poder fazer uma avaliação íntima, estabelecer uma conexão do nosso espírito com os nossos corpos emocionais e também com o nosso perispírito. Nós temos necessidade urgente de fazer isso, porque muitas vezes nós tratamos o nosso corpo físico como a gente trata um carro, um sapato, uma roupa. De fato, é uma roupa, mas tudo aquilo que se encontra no nosso corpo físico vive, tem a liberdade restrita ao que é da sua tarefa realizar, ao que é do seu trabalho realizar. Então, todos eles têm vontade, todos eles compõem um grupo que o seu espírito coordena. E se você não tomar conta desse grupo, se você não coordenar isso adequadamente, tudo vai se desfazer antes da hora, que são os casos de doença intensos que levam a pessoa a sair do corpo físico antes da hora. Não estamos falando aqui de suicídio, não. Estamos falando de você não observar os itens que já foram colocados aqui, mento-emocionais, e eles começarem a gerar no conjunto do seu corpo situações de dependência química, dependência até emocional e mental, vibratória e energética, de tal forma que se você depois não dá para o seu corpo essas coisas, ele mesmo cobra de você um processo chamado síndrome da abstinência. Isso é uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece porque vive o problema, conhece porque já viu terceiros enfrentar esse problema, seja o alcoólatra, seja o fumante, seja a pessoa que utiliza substância entorpecente. E hoje, os casos de neurose, os casos de dependência tecnológica. Vocês vejam que a dependência tecnológica não tem nada a ver com o processo físico, não. É só questão emocional. É só questão mental, que gera na pessoa uma dependência tal que se ela não tem aquilo, ela passa a ter sintomas físicos. Olha como nós somos um todo físico, mental, espiritual, psíquico, vibratório. Olha só, nós temos vários exemplos. Então, nós estamos sendo chamados à atenção para nos observarmos com relação a essas coisas aqui. Socorre a ti mesmo. Então, o socorro a nós não se limita ao processo do corpo físico, que muitas vezes é o reflexo do estado mental emocional que a gente se encontra.
Desloca o reumatismo dos ombros, reparando, porém, o que faz com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Essencialmente, a gente tem vontade de ter atos nobres. O problema é que, muitas vezes, o instinto de sobrevivência e o excesso de individualismo faz com que os nossos atos nobres se transformem em atos de puro egoísmo e egocentrismo, que encontram, muitas vezes, justificativas na gente que não se sustentam, levando a gente a um grau de isolamento, levando a gente a um grau de relações adoecidas, de dependências químicas, emocionais, que podem trazer uma série de problemas, muitos problemas. Isso tudo pela nossa inconsciência de que, essencialmente, nós somos pessoas para viver em companhia umas das outras, porque necessitamos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. Nos falta muito conhecimento para que a gente possa decidir de forma positiva o nosso presente, para que o nosso futuro seja bom, uns dos outros, informações uns dos outros, conhecimentos que estão nos outros, nas pessoas que convivem conosco. Ou, pelo menos, conviver com as pessoas que podem nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar, que são aqueles chamados inimigos. E a gente tem uma dificuldade enorme em compreender isso aí. E, em função disso, a gente tem relações difíceis. É difícil, pessoal, não tenho a menor dúvida com isso, não. Nós, discorrendo sobre essas coisas, não estamos fora dessa situação em que estamos aqui receitando para todo mundo. Agora, nós precisamos fazer o movimento de compreender e de ter consciência do conjunto que nós representamos. Mesmo porque tudo isso, se nós continuarmos agindo de forma ignorante, vamos tomando decisões que vão nos levando cada vez mais a um processo de dor e sofrimento. E ele fala a solução aqui, ó. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Olha o que ele fala. Ele fala para a gente evangelizar os órgãos da gente. Mas como os órgãos da gente são órgãos, eles não sabem nada, sabem sim. Tudo que compõe o nosso corpo físico tem o seu nível evolutivo e está em desenvolvimento. O nosso espírito é responsável por evoluir todo esse conjunto aqui, para que mais tarde ele possa ter a sua individualidade e possa ser um espírito em desenvolvimento. O nosso espírito, nós somos órgãos de Deus, entre aspas, lógico. Então, fazemos as coisas para as pessoas, para a coletividade, cumprindo uma função, tendo como centro, hoje, mais próximo da gente, o Cristo. E nós, e as comunidades crísticas, e as comunidades dos arcanjos ou dos espíritos mais envolvidos, também realizam sua função no sentido de fazer chegar de Deus até nós o impulso necessário para que a gente possa se desenvolver. Então, o nosso espírito, no que diz respeito à célula mais simples, à célula mais completa, também responde ao impulso do nosso espírito. Então, como é que seria o processo de evangelização ou de pregação do reino divino aos nossos órgãos, aos nossos tecidos, às nossas células? Seriam a gente ter consciência daquilo que nós representamos e passarmos a alimentar todo esse conjunto com coisas positivas e construtivas. Eles são vivos e educáveis. Consagra-te a tua própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. O exemplo da utilização de substância psicoativa e a bebida, e o fumo, é a maior prova disso.
A síndrome de abstinência é a maior prova disso. E ele fala aqui, sem que teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Se não me engano, no livro Mensageiros, que eles fazem o acompanhamento de vários desencarnes, tem lá um desencarne de uma pessoa que ele fala claramente: o espírito desse nosso companheiro está sendo expulso do corpo, porque o espírito não consegue manter a união de todos os elementos que compõem o corpo físico da pessoa na presente encarnação. Isso para nós é uma coisa incrível, né? Quem é que imagina uma coisa dessa? Mas, se a gente estiver estudando com afinco, se esforçando para poder compreender tudo isso, a gente vai chegar a essas conclusões. Então, a cura, a melhoria da nossa condição física, a melhoria da nossa condição mental, a melhoria do nosso conjunto, não é um processo milagroso, não é feito de fora para dentro. Tem que ser feito de dentro para fora, de forma consciente, pelo nosso espírito imortal, que recebe o conjunto de elementos físicos que formam o corpo físico de acordo com cada planejamento reencarnatório para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente desencarna, que a gente reencarna, dado a um determinado planejamento reencarnatório, todo esse conjunto que forma as nossas células no plano terrestre tem as suas necessidades e você está sendo convocado, e nós estamos sendo convocados para poder ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. Qual o professor, qual a mãe e o pai que recebe os filhos, que recebe o aluno, para poder fazer um processo de educação. Olha a importância disso, pessoal. Olha como a gente, começando a fazer essas reflexões em torno desses textos, nos chama a responsabilidade para a gente poder ser uma alma mais madura, ser um espírito mais maduro, ser uma pessoa, uma personalidade humana na presente encarnação mais madura e responsável pelos nossos atos. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, pessoal. E tudo, na ciência, na filosofia, na religião, hoje, mais do que nunca, nos chama atenção para o tanto que nós devemos ser responsáveis com as nossas ações e que tudo que nós vivemos, as situações todas que se apresentam na nossa terra, no nosso continente, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro, na nossa casa, são de nossa inteira responsabilidade. Ninguém recebe um fardo em que não esteja em condições de carregar. Isso é uma lei, não há como fugir disso. Isso significa, em outras palavras, que tudo que está em suas mãos é plenamente possível você resolver. Lembrando que nós não estamos sós. Deus está imanente em todos nós, ou seja, dentro de cada um de nós. Nós somos parte de Deus. Deus é parte de nós. Tudo que está fora de nós é Deus, porque Deus é o tudo. Então, nos resta procurar nos conectarmos com Ele. E conectarmos com Deus, se existe uma possibilidade da gente compreender o que é estar próximo de Deus hoje, é nessa época de agora, porque a internet nos permite compreender perfeitamente o que é uma conexão. O que é a gente se integrar dentro do todo e ter informações, ter imagens. Isso também é possível com Deus, com Cristo, com os bons espíritos, com os santos, se assim preferirem. E nós podemos desfrutar dessas companhias. Nós só não desfrutamos mais por causa da nossa inconsciência.
pelo fato de a gente desprezar totalmente essa ideia de que nós somos muito mais do que as dimensões físicas que a gente apresenta. Nós desprezamos o fato de que nos conectamos uns aos outros à distância, que é possível eu dar um abraço vibratório no meu filho que mora em outra cidade, que é possível eu me encontrar com meu pai que já desencarnou, ou seja, que não tem mais o corpo físico, desencarnou, ou seja, não tem mais o corpo físico, que é possível ter relação de vibração com ele, que é possível abraçá-lo e ser abraçado por ele. Pessoas que eu amo, amigos que já partiram. É possível eu também ter a compreensão de que esse equipamento fica, e dependendo das minhas ações conscientes ou inconscientes, infelizmente, ou adequadas ou inadequadas, vai formar um novo conjunto para uma próxima oportunidade, para que eu possa continuar desenvolvendo. Então, se eu não cuidar adequadamente de todo esse conjunto agora, a lei divina, que é uma lei de amor, vai propiciar um novo corpo para mim. Mas eu vou receber aqueles os quais eu tenho que cuidar deles, do ponto em que parou nessa última romagem terrena. Por isso que quando eu bebo e leso as células físicas, meu corpo físico vai embora, meu perispírito guarda essa informação. Quando eu vou formar o nosso próximo corpo, ele vai trazer, né, a mensagem para o DNA, eu vou receber essas companheirinhas de novo, falar assim, olha, nessa vida eu só vou cuidar de vocês, vocês estão doentes, depois nós vamos mais uma vez fazer todo um intercâmbio para que a gente possa se desenvolver num corpo melhor. Então, o nosso perispírito é responsável por tudo isso aí. Estou colocando aqui de forma muito simples, né? Mas se a gente for estudar e se a gente começar a refletir em torno dessas informações, não tem como a gente não chegar nessas conclusões. Pessoal, estamos chegando ao fim. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho essa lição muito útil, muito importante para que a gente possa amadurecer, se desenvolver, muito útil para os dias de hoje. Enfim, vamos aproveitar da melhor maneira possível. Citamos o começo, o título, citamos o número do capítulo, citamos o trecho do Evangelho e citamos qual a obra. Vamos pegar o livro, vamos dar uma relida, vamos refletir em cada ponto daquele, vamos ver onde é que a gente se enxerga em cada ponto desse, para que a gente possa promover a nossa saúde. E aí, como a gente disse no começo, eu promovendo essa saúde, vou poder ser muito mais útil às pessoas que estão à minha volta, não só no campo da ação material, especificamente, como no campo da vibração, da emoção irradiada, dos sentimentos irradiados, para poder apoiar as pessoas. Então, nós agradecemos mais uma vez pelo carinho de vocês, pela atenção, espero que todos consigam ir até o fim e aproveitar esse conteúdo que nós dividimos com vocês, mais uma vez insistindo. Observem, chequem, reflitam, e aí vocês decidem se devem aproveitar mais ou não. Abraço a todos, abraço a toda a equipe do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e que a gente possa estar junto em outra oportunidade, se for possível. Abraço a todos, muita paz, até logo.